Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. No programa de hoje, 2 temas. Na primeira parte do programa, vamos falar aqui sobre o projeto de lei da vereadora do PT, Marisa de Sá, que gostaria de incluir na cesta básica produtos como escovas de dentes e fio dental, principalmente aqui para a população de Guarulhos. Na segunda parte do programa, você vai ver o projeto de lei do vereador Gilvan Passos, do PSDB, que cria aqui na cidade de Guarulhos o Disque Pichação. Então, esses são os 2 temas de hoje aqui em mais uma edição do Câmara em Pauta. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já se encontra aqui. Até já! Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tudo bem, Câmara em Pauta de volta. Portanto, na primeira parte do programa, vamos falar aqui sobre o projeto de lei da vereadora Marisa de Sá, do PT, que quer incluir aqui na cesta básica, principalmente para a cidade de Guarulhos, produtos como escovas de dente e fio dental. Deixa eu apresentar os convidados de hoje dessa edição do Câmara em Pauta, a própria autora do projeto de lei, claro, com a gente, primeiro, vereadora Marisa de Sá. Obrigado, vereador, por ter vindo ao Câmara em Pauta novamente. Olá, é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez conversando com os nossos munícipes, conversando com a TV Câmara. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês. Com certeza. Também com a gente, uma presença muito importante, uma dentista para explicar que esses produtos são mesmo necessários na cesta básica, doutora Léa Torres. Muito obrigado, doutora, por ter vindo ao Câmara em Pauta. Muito obrigada pelo convite e estou aqui para esclarecer o que for possível e que vocês precisarem. Tudo bem. E para falar dos números, um economista com a gente, o Marino Brunholo, economista aqui também na Câmara. Marino, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Eu agradeço a participação nessa discussão, que entendo ser de fundamental importância para a sociedade guarulhense, e prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Sempre lembrando que você pode participar com a gente do Câmara em Pauta. Mande o seu e-mail para a gente, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira aqui os temas que você gostaria de ver retratados no Câmara em Pauta. Opine, critique, elogie. O programa é feito para você, morador da cidade de Guarulhos, então não fique de fora dessa. Aproveite a interatividade. Marisa, vamos começar do princípio. Você fez o projeto foi discutido pela Casa, foi votado, aprovado, teve parecer favorável das comissões, foi a sanção e foi vetado, e agora está aqui na Câmara de novo para discutir a tramitação do veto, inclusive. Queria que você explicasse primeiro o que motivou você a fazer o projeto. Então, hoje eu tenho na Casa diversos projetos que a gente faz em parceria com a comunidade. Todas as quartas-feiras, inclusive hoje teve uma reunião, a gente está fazendo uma reunião, convidando as pessoas para participar, especialmente as mulheres, nesse momento que está próximo aí do mês da mulher, para discutir quais os projetos seriam de interesse da população. É uma reunião que acontece às 7 horas da manhã, bem cedinho, que é para que as pessoas realmente consigam participar, algumas até antes do serviço. E uma das ideias que surgiu foi justamente da doutora Léa, que está aqui com a gente hoje. Ela participa de um projeto que chama Dentistas do Bem, e ela trouxe essa ideia e essa importância, da gente prevenir a cárie, e ter uma higiene bucal adequada, e também a questão de que isso é uma forma de você ter mais saúde, Então, surgiu essa ideia do projeto da gente inserir na cesta básica,
E outras cidades também estão discutindo esse tema, algumas já conseguiram aprovar e foi sancionada em outras cidades, né? Então a gente não pode aceitar que o projeto seja inconstitucional, porque se ele é inconstitucional, porque já tem cidades funcionando. Então, eu acho que é fundamental a gente ter hoje, na cesta básica, o acesso das pessoas ao creme dental, à escova de dente, ao fio dental, que, na verdade, são itens básicos, né? São básicos também para o nosso dia a dia. E as famílias que hoje sobrevivem com um salário mínimo, realmente, para você comprar para 3, 4 filhos, né, mensalmente, a escova, ou a cada 6 meses que tem que... Aí a doutora Léa vai falar melhor que eu, que tem que trocar, então pesa no orçamento, né? Então, se a gente puder tornar, né, esses itens como básicos, porque são... Né, não dá para a gente, no dia a dia, não escovar os dentes. É, né, uma coisa básica, é a primeira coisa que a gente faz ao acordar. Então, eu acho que a gente tem que lutar nessa casa para a derrubada do veto. Eu já estive conversando com os vereadores da casa e conversar mais uma vez com o nosso prefeito para que a gente possa aprovar esse projeto e pelo Brasil afora e aprovando para que realmente esses 3 itens tornem-se básicos, porque eles devem realmente fazer parte da cesta básica. Existem alguns projetos em âmbito estadual também que prevêem essa inclusão desses produtos na cesta básica. Doutora Léa, queria que a senhora explicasse para a gente, então, a importância de termos produtos como a escova de dentes, o creme dental, o fio dental na cesta básica. Eles são mesmo necessários? São. Toda a prevenção, a gente tem notícias que a Prefeitura de Guarulhos, eles fazem prevenção nas escolas, eles levam dentistas nas escolas municipais. E não adianta só ensinar a prevenir. Precisa do instrumento, precisa da escova, do fio dental e da pasta de dente, para que eles usem isso como prevenção, para que não aconteça a cárie dentária, que é uma doença. Então, precisa do instrumento para que haja essa prevenção da cárie, da doença. Os 3 produtos são essenciais? São essenciais. A pasta de dente, que contém as substâncias como o flúor, que é para proteger o dente, a escova de dente, que é o instrumento que faz a parte mecânica, e o fio dental, que faz que termina a parte da higiene. E aí, quando se incluem esses produtos na cesta básica, normalmente eles são desonerados, não é isso, Marino? Se tiram os impostos deles, é isso? Isso, é verdade. A cesta básica é um conceito, né? E surgiu, por incrível que pareça, nos anos 30 no Brasil. Quando o Brasil definiu o que é salário mínimo, ou seja, para que uma sociedade passasse a consumir, o DIEESE, que é um departamento interestadual estadual de estatísticas, ele estruturou uma cesta básica basicamente com os conceitos, com os produtos alimentícios. É um conceito flexível. Você adiciona na cesta básica aquilo que você entender que é um medidor adequado da inflação. Desonerar a cesta básica é basicamente ou retirar o preço ou retirar os impostos. Então, nós vamos falar da retirada dos impostos, dos tributos federais, estaduais, basicamente, são os que impactam os produtos que no projeto da vereadora estão sendo considerados, que é a pasta dentifrícia, que é o fio dental e que é a escova de dente. São onerados com impostos e fizemos um estudo aqui para ver qual é o impacto da redução desses tributos nesses... E o senhor já pode apresentar os números para a gente? Eu só queria que antes o senhor dissesse, para que a gente tenha conhecimento, né, quais são os produtos que compõem hoje a cesta básica e se cesta básica, como o senhor disse, é um conceito, ela está hoje só mesmo nos produtos alimentícios ou não? O que compõe de modo geral? Olha, o DIEESE gerou... Eu vou ter que ler porque eu não vou me lembrar de todos eles. Por favor. Né? Então, como eu disse, o DIEESE gerou esse conceito quando surgiu o salário mínimo no Brasil. E ele era composto... para formar esse salário mínimo, né? Lá atrás. Os gêneros alimentícios que compõem a cesta básica são carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. Outros de higiene pessoal, limpeza, podem, no entanto, ser acrescentados a essa lista. Nada contra, né? Conforme políticas de isenção de impostos, acho que é a proposta do projeto da vereadora Marisa.
Mas a cesta básica, como ela é calculada, como se calcula qual é o valor mínimo, qual é o salário mínimo necessário para compor esse produto, ela tem esses produtos básicos. A adição de outros produtos é uma decisão local, é uma decisão, às vezes, até do próprio empresário, que monta uma cesta básica, às vezes de um município. Isso é... E aí vamos ao estudo, então. O impacto que você tinha calculado sobre esses produtos exatamente que a vereadora coloca no projeto de lei, que seriam a pasta de dente, o fio dental e a escova de dentes, né? Isso. Como é que ficaria, então, esse estudo que você fez? Eu coletei os dados da Associação Brasileira de Higiene Pessoal e faz um estudo constante sobre produtos de higiene e limpeza. O que eles me disseram foi o seguinte, tenho dados aqui oficiais que podem ser passados. Dentifrícios hoje custa, em média, com impostos embutidos, R$ 1,56. O que tem de imposto aí dentro é só o ICMS do Estado de São Paulo. Falo do Estado de São Paulo e, portanto, o Guarulhos está aqui dentro. Claro. 12%. O fio dental... Então, tirando, só para a gente fazer a conta certinho, tirando esses 12%, eu vou chegar nesse número para te passar. Eu só estou dando o preço e as alíquotas de impostos. Okay. O fio dental custa, pela Associação Brasileira de Produtos de Higiene, R$ 2,92. O total de imposto dentro dele é 18%, que é o ICMS que se aplica sobre esse produto. IPI, PIS e COFINS, nesses dois estão fora, já estão desonerados. A escova de dente, por sua vez, ela custa, deixa eu ver o valor da escova de dente aqui, R$ 1,45. Ela tem PIS, COFINS e ICMS. Ela tem 24,5% de impostos. Se nós retirássemos desse produto, considerando o seguinte grupo, 3 escovas de dente, 2 cremes dentais e 1 fio dental numa cesta básica, nós teríamos um custo de R$ 10,39. Se reduzíssemos todos os impostos, nós chegaríamos a R$ 8,59. Certo, e isso causaria um impacto para o município? Considerando que o número de cestas básicas no município é 84 mil cestas em bases mensais. Esse cálculo é feito como, para descobrir quantas cestas básicas assim, o Estado de São Paulo distribui para a sua população em torno de 2,5 milhões de cestas básicas em bases mensais. A sociedade guarulhense representa 3% da sociedade paulista. Então, nós chegaríamos a números estimados, com os erros disso, mas pelo menos ordem de grandeza. Nós chegaremos em torno de 85 mil cestas básicas sendo distribuídas no município mensalmente. Só com a desoneração do imposto, não estou tirando o preço daí, nós chegaríamos, vereadora, a R$ 1.814.400. Se todas essas cestas não tivessem esse... Isso mensalmente, imposto, é isso? Aqui é anual, né? Anual. R$ 1.814.400 se nós fizéssemos o trabalho por um ano. Por ano. Quase R$ 2 milhões só de impostos desonerados. E aí, vereadora, tem que sair do bolso de alguém. De onde que vai sair? Então, mas se você pensar pelo outro lado, quanto que a gente gasta na saúde hoje? Né? Se a gente for fazer esse levantamento, e quantas pessoas muito cedo têm que usar algum tipo de prótese dentária, né? Então, o custo-benefício, eu acho que um compensa o outro. Então, a nossa população, ela tendo, né, esse benefício na cesta básica, com certeza a gente também vai estar economizando através da saúde. Então, acho que o governo, tanto municipal, estadual, federal, que acho que essa é uma questão também federal, mas eu acho fundamental a gente levantar o debate no município, ele tem que pensar pela questão da prevenção. Né? Hoje, na nossa cidade, a gente tem atendimento odontológico nas UBSs, mas eu tenho certeza que é uma parcela pequena da população que é atendida. A maior parte da população, quando vai procurar particular, pagando, né, de forma que a pessoa pode, e muita gente não tem acesso a esse tipo de tratamento. Então, acho que a cidade de Guarulhos, o Estado de São Paulo, o Brasil, precisa investir na prevenção da questão da cárie, que vai estar economizando, vai estar gastando por um lado, mas por outro lado vai estar economizando na questão da saúde. Eu tenho certeza que se a gente for aí com o nosso economista
pesquisar estes números que nós não chegamos a pesquisar, mas que a gente vai encontrar aí valores bem maiores para se fazer um tratamento. Acho que a doutora Leia pode falar um pouco disso. Quanto custa hoje para você tratar um dente, né? Eu sou odontopediatra e recebo em meu consultório é na região dos Pimentas, e eu recebo muitas crianças que muitas vezes com muita dor e que não conseguem as vagas. Então, a gente sabe que a gente precisa prevenir para não acontecer isso, para que a saúde do município consiga absorver isso e que não precise chegar. E prevenindo é a melhor maneira, tendo um instrumento de prevenção, tanto para os adultos como para as crianças. Mas esse tratamento custa quanto? É bom a gente colocar é bastante oneroso. Porque aí a gente passa a ter uma noção também, né? É bastante oneroso. É prótese. É muito oneroso, é bastante caro. O que significa bastante caro? Dá para a gente mensurar? Um exemplo de uma... Olha, eu como odonto, eu faço mais a parte de ortodontia, odontopediatria, prótese, eu não tenho tanto acesso, né? Eu quase não faço prótese mais. Mas um canalzinho de uma criança chega a custar 200, 250, 300 reais, um canalzinho de uma criança que tem uma cárie no dente que vai atingir o canal. Quer dizer que é muito mais que a desoneração do imposto, então. Só na nossa rede, a conta fecharia, né, vereadora? Só na nossa rede, hoje, de crianças que são atendidas pela prefeitura nas escolas municipais, nós temos, em média, 110 mil alunos. Imagina se a gente multiplicar R$250 por 110 mil alunos, né, para fazer um canalzinho de um dente, né? Então, eu acho que já dá para ter a dimensão, né, de quanto a cidade estaria economizando, né? E mais que isso, né? Porque muita criança não tem acesso a esse tratamento, né? Quando eu estava dirigindo a merenda escolar, eu fui diretora da merenda escolar na cidade e dos suprimentos no governo do Eloy, a gente distribuiu anualmente nas escolas junto com o kit de material escolar. Na hora que eu estava conversando antes aqui com a doutora Leia, eu lembrei disso, né? Que a gente distribuía junto com o material escolar kit de higiene bucal. Acho que até um levantamento aí, uma nova ideia para a gente fazer um projeto de lei que esse kit também pode estar na educação, né? Hoje ele não está sendo distribuído, né? Eu até liguei para perguntar, né? Então, na época que eu fui a diretora aqui na cidade, a gente fazia essa distribuição. Eu acho que isso tem que ser retomado, né, porque são 110 mil crianças que vão estar tendo o acesso, né? Então, a prefeitura tem um trabalho, tem os o que não eliminaria de estar na cesta básica também, né? Que não eliminaria de estar na cesta básica. E quando eu falo cesta básica, o economista explicou todos os itens que compõem a cesta básica, porque a gente sempre pensa a cesta básica aquela que a pessoa recebe da firma, né? Mas essa que a pessoa recebe da firma, seria importante que tivesse lá uma escova, ainda que não tivesse 3, mas tivesse uma por mês, né, todo mês recebesse uma, mãe ia fazendo revezamento, cada mês trocava a escova de um da família ou dava para um que estivesse faltando, né? Então, acho que isso é fundamental, que vai contribuir com a prevenção à cárie e com a saúde da família, né? E é básico. Se você for pensar bem, eu lembro em algumas reuniões do padre falando isso na igreja. Olha, pessoal, vocês doem também alguns alguns itens de higiene, porque básico não é só arroz e feijão, a pessoa precisa tomar banho. Eu lembro sempre do padre falando isso, né? E é verdade, né? As igrejas também organizam cestas básicas, né? Na cidade, várias igrejas organizam, mas isso é um item básico. Ninguém pode, basicamente, não tomar banho, não escovar os dentes, né? Isso é essencial no nosso dia a dia. Então, a gente tem que entender esses produtos como parte da cesta básica, né? E nessa questão macro, a redução desses impostos também fará com que esses produtos fiquem no mercado mais barato, para que as pessoas possam ter acesso mais fácil. Com certeza, o raciocínio é simples. Você deixa de arrecadar com os impostos desses produtos, mas também não vai precisar gastar tanto com prótese, com órteses, enfim, com coisas públicas para a saúde bucal. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no Câmara em Pauta. Daqui a pouco a gente volta, então, ainda para conversar aqui sobre o projeto de lei da vereadora Marisa de Sá, do PT. Até já! Ao ouvir
ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira, às 2:15 da tarde, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 2:15 da tarde, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, falando aqui sobre o projeto de lei da vereadora Marisa de Sá, do PT, que gostaria de incluir na cesta básica aqui da cidade de Guarulhos, principalmente, produtos como escovas de dente e fio dental, já que o creme dental já é desonerado, já pertence à cesta básica. Vereadora, esse kit bucal também estaria presente nas farmácias populares? É a ideia do seu projeto que esteja? Isso, a ideia é que também esteja presente nas farmácias populares da cidade, né, e que a gente possa aí dar de forma mais fácil e mais econômica possível aí para as pessoas o acesso. E através da farmácia popular também a gente poder ter essa distribuição para a população. Você já viu aqui com a gente a vereadora Clara e também a doutora Lea Torres, que é dentista, está aqui com a gente, para também aprofundar um pouco o assunto, né, doutora? A escovação diária, e é bom que a gente saiba, porque a gente tem que saber o consumo de creme dental, né, principalmente para colocar na cesta básica, como deve ser feita a escovação diária, principalmente de uma criança? Bom, a pasta de dente, uma das coisas que a gente sempre aprende é que ela não é a mais importante. O mais importante é a escova de dente e o fio dental, é a parte mecânica. A pasta de dente, ela só é um complemento. Então, nós precisamos muito da escova de dente principalmente do fio dental, para que não haja a incidência de cárie. Mas como que deve ser a escovação diária? Quantas vezes a pessoa deve escovar o dente? Tem um número certo, não tem? Não, toda vez que a gente se alimentar, a gente tem que escovar os dentes, muitas vezes por dia, não uma só. De manhã, na hora do almoço, no jantar, com muita paciência. Então não tem o número certo, não importa, depois de se alimentar Não, é com muita sempre. Paciência e tem que sempre escovar os dentes e manter a higiene bucal. Com certeza. Agora, Marino, eu não sei, você como economista até pode dizer se tem esse conhecimento, há pressão de empresários para que esses produtos não sejam desonerados ou não? Você tem ouvido falar alguma coisa? Há pressão de empresários para que os produtos sejam desonerados. A Associação Brasileira de Produtos de Higiene, ela faz enormes tratativas junto a governos nas diferentes esferas do Estado, federal, estadual e municipal, para que haja desoneração dos produtos, principalmente dos produtos de higiene bucal. Conseguiram, porque veja só, o que o pessoal comenta é que preservativo é absolutamente desonerado de impostos. Por que não os produtos de higiene oral? Não é? Com certeza. Igualmente importantes. Claro. O que existe ainda é uma resistência em nível do Estado de São Paulo, dos estados de maneira geral, que precisam um trabalho muito forte para desonerar o ICMS, que é uma fonte importante de receita estadual, né? Mas que também não fica apenas afeito ao governo estadual, mas é uma entidade chamada CONFAS, que é uma junção dos secretários de finanças de todos os estados brasileiros. Então, existe uma pressão do empresariado para que haja desoneração, mas, por outro lado, existe a contrapartida do Estado que não quer que desonere, porque vai afetar a receita estadual, federal e até municipal. Aí vira uma guerrinha de braço de ferro, naturalmente. Né? Eu tenho aqui também um dado do DIEESE, já que estamos no assunto cesta básica também, não sei se é o mesmo que o senhor tem.
de que uma cesta básica em janeiro desse ano, pelo cálculo deles, devia custar cerca de R$ 2.748,22, sendo que o salário mínimo hoje, aqui no Brasil, é de R$ 724. Ou seja, quase 4 vezes mais o brasileiro devia ganhar. Se o senhor me confirmar esse dado, seu Marino, eu juro que o governo faz ótimas campanhas para que tenha a ótima imagem do país, para que você tenha orgulho de ser brasileiro, mas tem momentos que eu sinto vergonha de ser brasileiro, honestamente falando. Marino, por favor, comenta isso. Na verdade, como eu disse no início, a cesta básica ele é um indicador da inflação do país, né? Quer dizer, a hora que você compra produtos para se alimentar, você sente no seu bolso diretamente, numa prateleira de supermercado, numa feira livre, enfim, aquilo que vai sofrer a profundidade do seu bolso. De verdade, o Diese soltou em janeiro que o salário mínimo nominal é de 724 e que o salário mínimo necessário seria de 2.748,22. Ou seja, uma disparidade gigantesca. Imensa para apoiar a população brasileira na sua necessidade básica de alimentação, é algo que precisaria ser quase que quadruplicado, não é? Infelizmente. Aí é realmente uma pena. Vereadora Marisa, como é que estão as conversas para convencer aí não só os seus pares, como o prefeito de Guarulhos a conseguir aprovar essa lei? Então, aqui na Câmara eu já conversei com os vereadores, né? Tive uma conversa ontem mesmo na sessão. Todos mostraram-se favoráveis à inclusão, à derrubada do veto. E aí a gente continua o debate na cidade, que eu acho que essa é uma questão que também não é uma questão micro, só de Guarulhos, né? Tem alguns pontos que não dependem do prefeito necessariamente. A gente sabe, como foi colocado ali, que a questão dos impostos do governo do estado, do governo federal. Então, mas é um debate que a gente precisa fazer na sociedade, né? Quando eu falei que a gente conversa com a população, tem vários projetos de leis que eu fiz em parceria com a população, né? A doutora Leia, que é dentista, tem as nutricionistas, eu apresentei projetos nesta casa referente à questão da alimentação saudável, né? Então a gente conversou com um grupo de nutricionistas da cidade, com cozinheiras da prefeitura também para apresentar projetos nessa casa, com professores. Então eu acho que é isso, o vereador é um representante, a vereadora é uma representante do povo e a gente precisa dialogar, obviamente, com os diferentes setores da sociedade, né? Então, algumas informações que às vezes a gente não tem, a gente passa a conhecer, né? Essa questão dos empresários. Eu acho que cabe até a gente continuar o movimento na cidade, a gente enviar ofícios falando do projeto, algumas associações que a gente possa levantar nas cidades, né? Alguns sindicatos, porque essa é uma questão da cesta básica, da gente discutir também com os empresários na questão de acordos sindicais também, né? Que esses itens possam ser inseridos. Então, não basta o prefeito sancionar. Tem uma porção de leis que a gente tem na sociedade, que inclusive a gente está cobrando que elas funcionem, como o adolescente aprendiz, que é uma questão da cidade que a gente precisa fiscalizar. Existe uma lei nessa cidade, nesse país, que diz que as empresas têm que ter 5% do seu quadro de adolescentes aprendizes. Quantas tem na nossa cidade? Então, acho que isso precisa ser fiscalizado. É a mesma história da cesta básica. A gente pode aprovar na cesta básica, conseguir até a redução dos impostos, mas não é só isso. A gente quer que esses itens também venham incluídos na cesta básica que o trabalhador recebe da sua empresa, da própria prefeitura, no caso da ProGuaru, aqui da cidade, como exemplo também, né? E os trabalhadores recebam realmente das firmas esses itens, né? Naquela cesta básica que você recebe basicamente pelas empresas, né? Então, quer dizer, é uma questão mais ampla, né? É uma questão mais ampla, né? São assuntos que a gente levanta o debate, às vezes o projeto, ele pode até, às vezes a gente fala assim, mas você não sabe que isso não é constitucional, que o vereador não pode fazer esse tipo de lei, mas às vezes a gente apresenta um projeto, não é só porque às vezes você sabe que aquele projeto vai ser rejeitado, que o prefeito vai vetar, mas você quer levantar aquele debate na sociedade, né? Então, aqui nessa casa, eu apresentei uma vez um projeto de lei para ter gratificação para as cozinheiras por insalubridade. Obviamente que isso não é um tema que eu posso tratar, eu sei disso, né? Mas por que eu apresentei para discutir a insalubridade das cozinhas, né? Quente, o frio, a cozinheira, as panelas pesadas, o problema na coluna. Por que eu apresentei esse projeto? Porque a gente queria discutir
que tivesse, né, uma compensação para as cozinheiras da nossa cidade. Como eu fui diretora da alimentação, tive um convívio com as cozinheiras, eu sabia as dificuldades que tinham lá. Então, a gente queria fazer esse debate na sociedade, né? E nós chegamos a conseguir... o projeto de lei tem essa função também, de incitar o debate. De incitar o debate. Chegamos a conseguir com este projeto, né? Depois, parceria com o sindicato, que fez uma luta na cidade também, e junto com as cozinheiras, que o prefeito desse uma gratificação às cozinheiras, né? Que foi gradualmente, está chegando a 30% agora em 2014. Então, esse debate ele também ajudou a fortalecer essa luta. Então, muitas vezes, a gente vai apresentar um projeto de lei nessa casa para levantar o debate na sociedade. Tem várias coisas que eu quero discutir, né, com Guarulhos para que a gente possa mudar e melhorar, né? E surgiu até a ideia de um novo projeto. Eu vou verificar se não tem nenhuma lei falando disso, mas que a gente inclua também os itens de higiene bucal junto com o material escolar da criança. Que a criança vai para a escola, ela precisa ter também. Ela passa boa parte do dia dela na escola. Ela se alimenta na escola. Ela tem refeição, 2, né? Então, ela tem que ter um momento para escovar os dentes também na escola. E como disse a doutora Léa, depois de cada refeição a gente deve fazer higiene bucal. E é muito importante distribuir junto com os uniformes, junto com os kits de material, com certeza acho que vale a pena. Só para a gente tentar entender a parte de legislação, vereadora, até porque muita gente que assiste o programa é leigo, e eu confesso que também nesse caso, uma vez a lei sendo sancionada, esses impostos automaticamente já são desonerados ou não? Para o município de Guarulhos, sim. Agora, o que for imposto estadual, aí a gente precisaria que um dos deputados apresentasse o projeto para a gente levantar o debate com o governador e realmente conseguir que seja sancionado em todas as esferas. Senão, a gente vai conseguir só a parte que diz respeito ao município, né? E muitas vezes os maiores impostos não são do município, né? E sim do governo do estado ou da União. Muitas vezes, quase todas, praticamente. Doutora Léa, queria que antes da gente encerrasse aqui, a senhora falasse do programa Dentista do Bem, um pouquinho, que eu acho que é importante dar também informação, já que estamos nessa seara aqui. O projeto Dentista do Bem, foi ele que começou a questionar o kit de higiene dental nas cestas básicas. E eu, que faço parte desse projeto, que aqui em Guarulhos atende muitas crianças e é totalmente voluntário. A gente atende em nossos consultórios particulares crianças. Eu que faço a parte de ortodontia, eu tenho algumas crianças que eu atendo gratuitamente, voluntariamente, né? As crianças no meu consultório. Ortodontia é parte dos aparelhos, é isso? Dos aparelhos. E esse projeto tem um alcance muito grande, tanto a nível nacional como internacional. É um grande projeto que atende, o ano passado, aproximadamente 31 mil crianças foram atendidas pelos dentistas voluntários do Dentista do Bem. E é uma das coisas que eu vi que é muito bonito e muito importante é essa do kit. E eu falei com a vereadora Marisa e ela abraçou a ideia e ela levou adiante. E tomara que dê certo. Para quem quiser ter algum contato com o projeto, procurar o projeto, como é que pode fazer? Pode me procurar, ou então procurar a Marisa também, ela tem bastante contato comigo, pode me procurar, que eu sou coordenadora do projeto. Você tem algum contato telefônico ou endereço físico, que seja, para as pessoas procurarem ou não? Pode ser o meu e-mail, leatorres@gmail.com. Okay, aí a gente encaminha, um canal de comunicação, né? A gente encaminha porque ele é feito dentro das escolas, o projeto. A gente faz a triagem dentro das escolas e são pessoas carentes e que eles estejam na faixa de 11 a 17 anos e que estejam que sejam vulneráveis na época de procurar emprego. Então, são crianças da rede municipal e estadual do município. Perfeito. Então, fica aí o contato para você procurar o projeto Dentistas do Bem. Vereadora Marisa de Sá, muito obrigada pela participação aqui nesta edição do Câmara em Pauta, nessa primeira parte do programa que tratamos desse tema do seu projeto de lei. Obrigado. Obrigada. Sempre uma satisfação estar aqui com todos vocês. Obrigado. Doutora Léa, obrigado por ter vindo também ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Com a gente também o Marino Brunholo, economista. Obrigado, viu, Marino? Eu agradeço bastante esclarecedor. E estou à disposição.
E a gente espera que o salário mínimo aumente aqui no país, ou então que o custo de vida diminua, né? Porque não é possível. Muito obrigado, então, pela participação aqui dos três. Essa primeira parte do programa a gente já encerra, mas depois do intervalo temos mais um tema para você. A gente vai falar do projeto de lei do vereador Gilvan Passos, do PSDB, que quer criar aqui na cidade de Guarulhos o Disque Pichação. Vamos entender um pouco mais sobre isso depois do intervalo, a gente já volta. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Câmara em Pauta de volta. Agora, então, para a segunda parte do programa, vamos falar sobre o projeto de lei do vereador do PSDB, Gilvan Passos, que quer aqui criar o Disque Pichação na cidade de Guarulhos. Projeto esse que já foi aqui aprovado em segunda votação pela Câmara e agora aguarda a sanção do prefeito Sebastião Almeida, recebendo, obviamente, o autor do projeto, Gilvan Passos, vereador do PSDB. Olá, vereador. Obrigado por ter vindo novamente à Câmara em Pauta. Olá, eu que agradeço o convite, estamos à disposição. E também com a gente, para ajudar a debater o tema, o tenente da Polícia Militar, da parte ambiental, Eliseu Cantarucci. Olá, tenente. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Eu agradeço e estamos à disposição. Então, a gente vai aqui discutir um pouco sobre esse assunto, mas lembrando a você que é importante participar do programa com a gente, mande aí o seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br e sugira aqui os temas que você gostaria de ver retratados no nosso Câmara em Pauta. Vereador, qual foi a motivação para o senhor desenvolver um projeto como esse aqui na cidade de Guarulhos? Bom, primeiro nós, andando pela cidade, não só pela cidade de Guarulhos, mas por São Paulo, por onde a gente passa, é absurdo a gente ver, né, os prédios todos pichados, todos sujos, porque eu acho que ser grafiteiro é uma coisa, mas o que a gente tem visto, infelizmente, é vandalismo. E como já outras cidades fizeram, inclusive no Rio Grande do Sul, nós consultamos aí a nossa assessoria para tentar implantar aqui em Guarulhos também, para poder colaborar, né, colaborar com a limpeza da cidade, para preservar os prédios, enfim, para realmente podermos olhar para a cidade, vermos uma cidade limpa. Você citou aí Porto Alegre, né? Cidade do Rio Grande do Sul seria Porto Alegre. Temos aqui alguns dados. Desde 2006, quando o projeto foi criado lá e foi aprovado lá, foram 1.339 denúncias, 208 detenções de maiores e 94 detenções de menores, aí pelos motivos de pichação. Tenente, ajuda um serviço como esse mesmo a diminuir esse tipo de ocorrência? Ajuda bastante, que a sociedade organizada e interagindo com os órgãos que fazem a fiscalização contribui para a prevenção. E a prevenção é a melhor forma de se combater o crime. No nosso estudo aqui, viu, vereador, a gente viu também que o perfil dos pichadores, 60% não tem ensino fundamental. É um problema educacional também, no seu modo de entender? Com certeza. Hoje eu acho que a sociedade ela passa por um momento crítico, um momento delicado. Um momento que você liga a televisão e você vê que um ex-marido ele vai numa igreja e dá tiro na ex-mulher, dá tiro no companheiro, fere outras pessoas, porque infelizmente os valores estão invertidos. Não existe mais o respeito ao próximo, não é mais temente a Deus, não tem educação, a família hoje deixa os filhos muito soltos.
Infelizmente, o filho faz o que ele quer, né? E com isso, falta realmente a educação. E as pessoas saem e elas acham que isso é bonito. Não só fazendo isso, como quebrando outras coisas. Infelizmente, não se tem mais o interesse de estudar, de aprender, de ser alguém na vida. Então, infelizmente, é sim um problema de educação que eu acho que o governo federal, estadual e municipal, independente de partido, é o momento de todos nos unirmos em prol da sociedade, enquanto há tempo, porque senão nós vamos perder o controle. O senhor entende assim também, tenente? A educação é um fator fundamental para que não se criem tantos vândalos ou criminosos? A educação é primordial para qualquer sociedade organizada, né? Esse entendimento de que nós podemos fazer o que quiser, destruir o que tiver pela frente, é um entendimento equivocado de viver em sociedade. Na verdade, o monumento público, o muro do vizinho faz parte do contexto onde eu vivo e eu tenho que respeitar da mesma forma daquele objeto que me pertence em particular. Agora, o senhor que comanda aqui o pessoal de Guarulhos, da Polícia Militar Ambiental, né, justamente por isso foi convidado para vir ao programa, tem ideia de quanto isso acarreta de prejuízo aos cofres públicos? Esse tipo de crime? Eu não tenho essa informação, né? De qual seria o prejuízo para a sociedade em decorrência desses danos. Mas é uma atividade, o crime de pichação, e tem que ser entendido assim, que pichar é crime, isso está na lei, né? Ela traz uma onerosidade para os cofres públicos, porque demanda uma atividade de restauração daquele patrimônio. Então, a melhor forma da gente evitar esse gasto desnecessário é conscientizando aqueles que praticam, ou toda a sociedade, de que essa atividade tem que ser proibida. Mas ele é um crime somente ambiental ou não? É um crime ambiental. É previsto na lei de crimes ambientais. O prejuízo para os cofres públicos, queria ouvir um pouquinho do vereador, né, vereador? Complicada essa situação, né? Com esse dinheiro você poderia estar usando, né, na educação, na cultura da cidade, que é tão importante, na saúde, e de repente você, além de você estar gastando dinheiro que vem da própria cobrança de impostos que nós pagamos, e não é pouco, e é caro, né, vem da própria sociedade, para ser usado para esse tipo de situação. E também, fora o funcionário que é tirado, né, poderia estar fazendo uma outra coisa, é tirado para poder restaurar aquele prédio que foi pichado. Agora, a ideia do projeto é fazer uma linha direta, então, é isso? Isso, uma linha direta de comunicação. Mas eu fico muito preocupado, Leandro, porque eu vejo assim, leis, tenente, existem muitas. E a nossa preocupação não é só aprovar a lei, mas pôr ela em prática. Porque não adianta você aprovar a lei e ela não é executada, né? Então, se a prefeitura não colaborar, não fizer a sua parte, nós não termos uma linha direta, realmente, como está aqui o projeto, para ele ser executado, não vai adiantar. Vai ser mais uma lei que vai ficar no papel. É mais uma lei que, infelizmente, vai ficar, quem sabe, para a história. Mas, infelizmente, não vai ajudar. E a nossa intenção é colaborar com a cidade. A nossa intenção é colaborar com o município. Então, só para a gente esclarecer o projeto, é a criação de uma linha direta, né, que as pessoas poderiam ligar e denunciar diretamente esse tipo de crime, né? Exatamente. E aí também no projeto a gente fala sobre multa, a gente fala sobre a pessoa também tá ali prestando um serviço à comunidade, né? Então a lei, nós nos preocupamos em detalhar ela bem, tivemos a ajuda aí de alguns advogados, né, para realmente não fugirmos, não ser algo assim, na verdade, que venha trazer prejuízo, nem para um lado nem para o outro, e sim conscientizar as pessoas. Porém, as pessoas elas usam, tenente, o cinto de segurança não porque isso é bom para a própria segurança dela. A maioria das pessoas, 90%, usa porque senão vai ser multado, né, e vai mexer no seu bolso. Essa não é a nossa intenção, mas se não tiver isso aqui também, infelizmente, não vai ser cumprido. E a previsão de multa no projeto, né? Isso, exatamente. Então, nós estamos até falando lá na previsão de 300 unidades fiscais de Guarulhos. Isso dá para converter em reais? Agora você me pegou aqui, eu não vi o jornal hoje, não sei exatamente quanto que está. Se alguém aí deve ver quanto é que está, a gente multiplica isso aí. Você faz pergunta meio difícil. Seria importante se a gente conseguir aí depois passar o valor em reais. Tenente, esse tipo de linha direta facilita o trabalho da polícia? Como, por exemplo, o Disque Denúncia, como as chamadas para as ocorrências? Facilita porque canaliza a população? Ajuda bastante, porque a polícia ela trabalha
provocada pela necessidade da sociedade. E essa voz, ela apesar da redundância, né, ela é ouvida através desses canais, né, ou o Disque Denúncia, ou essa linha direta, apontando para a polícia que vai fiscalizar aonde estão acontecendo os delitos e as ocorrências criminais. A gente recebeu aqui, vereador, também na primeira parte do programa, sua colega vereadora Marisa de Sá, que disse que às vezes um projeto de lei do vereador, ele tem a função não apenas de tornar aquilo lei ou tornar aquilo uma obrigação, mas sim de incitar o debate na sociedade para alguns temas. É o caso desse também? O senhor vê assim? Eu acredito que todos, eu acho que nós temos que discutir com a sociedade. Agora, quando se fala discutir com a sociedade, eu me preocupo. Quando você já traz as pessoas que te interessam. Né? Eu acho que temos que debater qualquer tipo de projeto, sim. Agora, o que nós não podemos eu defendo isso, então eu vou trazer quem me interessa. Aí você não está fazendo um debate democrático. Né? Mas eu acho, sim, que todos os temas que puder ser discutido com a sociedade, ele é muito bem-vindo. Sempre a vontade da sociedade é que deve prevalecer, né? Hoje eu me preocupo um pouco, eu acredito que sim, porém tem hora que... Né, vivemos num país democrático, né? E a maioria da sociedade organizada que tiver formação de opinião, que tiver participação, é essa vontade que vai ser definida, né? E esperamos que seja a definição pela lei, né, pelo respeito aos bons costumes, pelo respeito ao próximo, para que a nossa convivência seja harmoniosa e pacífica, né? O senhor acha, vereador, que só pela existência do projeto de lei, só pelas pessoas saberem que existe, que é uma lei contra a pichação, as pessoas já se assustam mais, as pessoas que praticam esse tipo de coisa já ficam mais assustadas e passam a não fazer? Você acha que só ter a lei já é um coibidor natural, hein? Olha, eu gostaria de dizer que sim, mas eu acho que ela só vai realmente, as pessoas só vão se preocupar com isso se eles verem algum tipo, a lei sendo aplicada em algum caso. Aí eu acredito que, não, agora eu vou pensar melhor, porque enquanto, existe a lei, muitos nem sabem que existe a lei, mas nunca foi aplicado, vamos continuar fazendo. O dia que acontecer alguma coisa, aí a gente para. Mas vamos torcer para o bem. Eu acredito que sim, que quando divulgar bem a lei, e aí cabe também de ser divulgado, porque de repente as pessoas não sabem, né? Então também, se não for divulgado, é uma lei que vai ficar para meia dúzia de pessoas. Então nós temos que nos preocupar em divulgar, e a partir da divulgação, acreditar sim, que as pessoas vão pensar melhor, né, antes de fazer um ato desse. Até porque é um ato que não traz benefício para ninguém. É um ato que está destruindo um órgão público ou até uma casa particular. Qual que é o benefício que se traz para a sociedade? Nenhum. A PM divulga esse tipo de lei? De alguma forma ajuda na divulgação das leis, tenente? Divulga. A Polícia Militar, no trabalho de fiscalização, ela sempre orienta, participa de programas educacionais, né, que ensinam a pessoa a conhecer a lei. Como o nosso vereador estava dizendo, a lei em si, sozinha, ela ajuda a prevenir, mas é só o pontapé inicial. A prevenção propriamente dita, ela vai vir através da operacionalização de alguns mecanismos de controle, de efetiva fiscalização e de participação de toda a sociedade para que se impeçam e que se punam as pessoas que cometam tais delitos. O senhor acha que a pichação em si é uma questão comportamental? Na lei é criminal, né? É lógico que o comportamento aí ela está ligado a uma divisão, né, entre aquilo que extrapola o legal e a criação, a arte, né, que seria mais a interpretação do grafite, né, de algumas expressões culturais relevantes para a sociedade. A pichação não é uma expressão cultural relevante, ela é uma expressão danosa, né? Sobre isso eu queria aprofundar no próximo bloco, entrar nessa seara, pichação versus grafite, porque muita gente às vezes confunde e de repente alguém vai denunciar alguma coisa que não é a pichação também, aí a lei seria usada para o mal, né? Então não é esse o caso, por isso que a gente tem que debater isso aqui. A gente faz uma pequena pausa e já depois do intervalo a gente está de volta. Até já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos.
Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 2:45 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, falando aqui agora sobre o projeto de lei do vereador do PSDB, Gilvan Passos, que quer criar o Disque Pichação na cidade de Guarulhos, recebendo, claro, a presença do vereador, do próprio vereador, e a presença também do tenente da Polícia Militar Ambiental, que cuida aqui da parte de Guarulhos, tenente Eliseu Cantarucci. Vereador, apuramos aqui, nossa produção muito eficaz, já apurou o valor da multa em reais, que seria R$ 749,58 aproximadamente. E existe uma lei federal que também é nesse sentido, né, vereador? É nesse sentido, aproximadamente R$ 1.000. R$ 1.000 Então, Guarulhos até que está dentro aí do esperado. Vamos tentar diferenciar um pouquinho, vereador, o que seria a pichação da grafitagem? Porque o pichador diz que é anarquista, né? Contra toda e qualquer forma de governo ou de opressão ou de repressão. Então ele usaria os muros da cidade, não importa se o patrimônio é público ou particular, para lá expressar a sua vontade e os seus gritos. E o grafite já é uma forma de arte, né, vereador? Vamos tentar explicar um pouquinho. Exatamente. O grafiteiro a gente vê, inclusive, algumas empresas que colaboram, pessoas que deixam eles usarem os muros, né, para poder ali expressar a cultura e que é bonito. A pichação é algo que nós que já passamos por isso também, né? É aquele tempo que você, por exemplo, eu quando mais jovem pertencia a uma torcida organizada, não vou dizer aqui o nome, né, para não fazer propaganda. Então eu fazia parte de uma torcida organizada. E quando nós íamos para o estádio de futebol, nós gostávamos de deixar a nossa marca. Eu me lembro que uma vez nós chegamos no Rio de Janeiro, e nós chegamos de madrugada no Rio de Janeiro. E nós começamos a pichar tudo que era próximo, né, ali do estádio do São Januário, que nós estávamos indo assistir o melhor time do Brasil jogar contra o Vasco da Gama, não vou dizer o nome dele, todos já sabem qual é. E nós fazemos questão, tenente, de deixar a marca. O que nós ganhamos com isso? No final do jogo, quando acabou o jogo, todos os nossos 10 ônibus a qual nós fomos, todos estavam com os vidros quebrados. Porque por onde nós deixamos a nossa marca, achando que, olha, né, aqui é São Paulo, eu não sou São Paulino não, estado de São Paulo, hein? Aqui não sei o que, tal. E nós achamos que aquilo, nós estávamos fazendo algo maravilhoso. E a pessoa também que ela sai às vezes para fazer uma pichação, ela está com raiva do professor, ela está com raiva do político, ela está com raiva da mãe, está com raiva do pai, e ela sai lá. Tive aqui, Zona Leste somos nós, Zona Sul somos nós, Guarulhos presente, enfim, é algo que infelizmente é um momento que a pessoa acha que aquilo ele está divulgando o bairro, a cidade, o time, alguma coisa que ele mora, ou ele está pondo toda a raiva dele, prejudicando alguém, e o grafiteiro é completamente diferente. Mas aí é onde a expressão invade o espaço alheio e se configura como crime, né, tenente? Isso. Se for constatado, né, essa pichação, o termo, a lei anterior, ela até trazia as duas expressões, né, pichar e grafitar, né? Mas em 2011 houve uma alteração da lei federal e considerou como crime só o pichar, justamente porque valoriza essa expressão cultural livre, mas que seja feito de uma forma que contribua para o contexto social. Quando a gente vê essas manifestações de pichação, esse crime de pichação, é um crime danoso, que prejudica um patrimônio que é nosso, que tem um valor mais do que econômico, né? Tem um valor cultural que expressa a nossa identidade enquanto povo, enquanto sociedade. E isso a gente tem que preservar. O projeto do senhor, vereador, também prevê a recuperação
danos ocasionados a patrimônio público ou privado? Se sim, de que maneira? Sim, e aí é lógico que aí tem que passar, se a pessoa for menor, tem que passar pela vara da infância, para nós não sermos aí arbitrários, mas que a nossa intenção era que ele mesmo recupere o prédio. Mas tem aí algumas, né, pendências que ainda a gente tem que acertar isso. Eu particularmente, eu acho que até uma lei federal, que fosse para todo o país, a pessoa foi pego? Foi. Então, legal. Você gosta de pichar? Gosta de pichar. Então, está aqui a tinta, agora você vai recuperar isso aqui. Né? Para a própria pessoa valorizar aquilo que ele fez, para ver o trabalho que dá. Então, eu acho que isso seria uma forma, não só de punitivo, para punir, não só para punir, mas também para você explicar, para educar para a pessoa, para dizer, olha, você vê, né, uma vez uma psicóloga estava fazendo um trabalho com uma criança e aí na sala de aula, tenente, disseram assim para ela, ó, qual é o seu pior aluno? É esse aqui, ó, ninguém gosta de ficar perto dele, ele bate em todo mundo, ele responde todo mundo, ele não faz a lição. Aí a psicóloga falou, então eu quero fazer um trabalho com ele. E conforme ela foi fazendo um trabalho com ele, ela perguntou para ele assim, você gosta que alguém bata em você? Ele respondeu não. Você gosta quando alguém toma o seu lanche, quando alguém chuta a sua canela? Ele falou não. E por que você faz isso com os outros? Você já se colocou no lugar da outra criança, do seu amiguinho? A partir daí aquela criança foi pensando e ela foi melhorando. E no término do ano era um dos melhores alunos. Então eu vejo assim, se você não é só punir, porque só punir talvez deixe a pessoa mais revoltada, mas é você mostrar qual foi o benefício que você fez, qual foi o lucro, o que você ganhou com isso. Então é nós tentarmos educar a pessoa em dizer que aquilo tem um valor, que o direito dela termina quando começa o meu e o meu termina quando começa o dela, para educar realmente a pessoa. É por aí, tenente? O senhor concorda? Por aí. Eu acredito que a lei ela é o dar um norte. E ela realmente impede algumas ações que não fazem bem para a sociedade. Mas o mais importante do projeto ou de qualquer lei é o que está por trás, né? É a preservação da cultura, da identidade, do projeto que nós estamos querendo desenvolver para a nossa sociedade. Agora, eu queria que o senhor comentasse, aproveitando que você está com a palavra, sobre o videomonitoramento. Aqui na cidade, a Guarda Municipal, né, a Guarda Civil Municipal, tem câmeras de monitoramento e consegue, muitas vezes, antever que vai acontecer algum problema, já pela aglomeração de pessoas, e consegue se precaver. É importante também? É uma ferramenta útil? Importante porque o órgão público consegue identificar e prender ou já identificar as pessoas que estão cometendo aquele delito no flagrante da ocorrência, né? E isso nos ajuda bastante. É uma forma de se prevenir, porque quando a pessoa é punida, foi pego, tem um vídeo aqui mostrando a ação da pessoa, ela não tem desculpa para falar, não fui eu. Você acha que dá para ampliar esse serviço aqui na cidade, vereador? Acho que hoje são 24 ou 27 câmeras no máximo e que pegam mais a região central, né? Será que daria para ampliar esse serviço aqui na cidade? Com certeza, e mais, eu não sei como é que está esse andamento, mas isso já também fazer uma parceria junto com a Polícia Militar, para que também, no 15º, na sede do 15º, do CPA M7, também já tivesse ali o acompanhamento ao vivo ali do policial militar, né, juntamente com a GCM, para na hora que está ocorrendo o fato, já poder deslocar uma viatura para o local para evitar exatamente isso. Então, eu acho que isso aí tem que ampliar, nós temos que ter em Guarulhos todo, porque hoje, se você andar por Guarulhos é grande, e hoje, graças a Deus, se você vai no Pimentas, lá é um centro. Se você vai no Jardim São João, lá é um centro. Você vai no Taboão, é um centro. Você vai na Vila Galvão, lá é outro centro. Tem regiões assim de Guarulhos que são verdadeiras cidades, exatamente, né? Dentro da ali já tem banco, já tem lojas, ali já tem tudo. Então, eu acredito que no mínimo, essas áreas que a gente chama de central também, já nos bairros, tem que ter este acompanhamento. Tenente, se o pichador for um menor de idade, o que acontece? Ele é tratado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. É acionado os pais que vai ser tomadas as medidas legais cabíveis dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, se for menor de idade, a educação tem que ser muito maior, né, vereador? Claro, é a Lei 8.069 do ECA, né, tenente? E aí tem que tomar as providências conforme a lei diz. Agora, por que a pichação é considerada um crime só ambiental, tenente? É a previsão legal, né? Existe um crime de dano também, mas existe uma especificação criminal para o crime de pichação, né? Está previsto na lei de crimes ambientais, e é bom que se fale que
além de ser punido penalmente, porque é considerado um crime, tem uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção, ele tem uma sanção administrativa também, é imposto uma multa pela lei federal e pode ser respondido até civilmente. Então, o crime ambiental ele é respondido em 3 esferas, na esfera penal, na esfera administrativa e na esfera civil. Tá certo. Vereador, o senhor aguarda a sanção, então, do prefeito Sebastião Almeida. Se quiser aproveitar o espaço e tentar, de alguma maneira, argumentar. Vou aproveitar esse momento e que o prefeito e a sua assessoria entendam que isso é para colaborar, isso é para ajudar a cidade. E eu acho que se for realmente sancionado isso para a cidade tem a ganhar. Não vai ganhar o A ou o B, a cidade vai ganhar, porque eu acho que aqui todos moramos em Guarulhos, gostamos dessa cidade, queremos ver o bem-estar dessa cidade. Então, por isso eu acho que essa lei, ela vai ajudar e muito. Mas volto a dizer, se ela sair do papel, porque se ela ficar somente no papel, vai ser mais uma lei para fazer parte da história da cidade, mas não vai colaborar em nada com a cidade. Então, eu quero acreditar no bom senso do prefeito, da sua assessoria jurídica, a qual sempre está analisando todos os projetos, e sancionar esta lei. E se sair do papel, as pessoas têm que colaborar também denunciando, as que virem, claro, mas muitas têm um pouco de receio, porém o anonimato é garantido, né? Inclusive o artigo 3º da lei, ela diz exatamente isso, né? A pessoa não é obrigada a se identificar. Então, o artigo 3º da lei está dizendo exatamente isso, que a pessoa que fizer essa denúncia, ela vai ser sigilo, né? A sua identidade vai ser preservada, porque nós sabemos aí o perigo que, infelizmente, as pessoas correm. Essa garantia de anonimato é fundamental também para as pessoas denunciarem mais, né, Tenente? É importante a participação e essa garantia que ele não vai sofrer nenhuma reprimenda em relação à sua expressão, né? Aumenta o número de denúncias quando as pessoas sabem que não precisam se identificar? Aumenta. Colabora, né? A pessoa se sente mais à vontade em denunciar, em ligar e participar. Legal. Vereador, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no Câmara em Pauta. E lembrar, não sei se o senhor também se recorda, foi a primeira gravação que eu fiz aqui na TV Câmara, foi a gravação deste projeto de lei que estamos discutindo hoje aqui. O senhor também deu uma entrevista naquela época, também falamos do projeto. Naquela época não tinha nem sido apreciado pela Câmara ainda, aqui pelos vereadores. Ia ser apreciado, agora já passou aí na segunda discussão, na segunda votação. Então a gente deseja boa sorte aí na sanção, vereador. Obrigado por ter vindo no Câmara em Pauta mais uma vez. Eu que agradeço aí, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Tenente Cantarucci, por ter vindo também ao Câmara em Pauta. Agradeço, a Polícia Militar Ambiental está à disposição para trabalhar em conjunto, para prevenir o crime e fazer uma Guarulhos melhor. Obrigado, portanto, este foi o Câmara em Pauta de hoje. Trouxemos 2 temas, então, para você, nessa edição aqui especial. E aí, regularmente, você vai poder acompanhar mais edições até como essas do Câmara em Pauta. Agradecer o carinho da sua audiência. Lembrar que se não viu o programa inédito toda sexta-feira, 15:02, na NET, TV por assinatura, transmissão simultânea pelo nosso site. Mas se não conseguiu ver inédito lá na nossa exibição, acesse o site também e você pode acessar no momento que você bem desejar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.